A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal A Fé Movendo Montanhas. Aqui é o pastor Josias. Hoje eu quero começar com uma pergunta que talvez já tenha passado pelo seu coração. Você já imaginou como seria ouvir a voz de Deus? Não estou falando de um sonho ou de uma visão. Estou falando de ouvir a voz dele de forma audível, clara, inconfundível, como se ele estivesse aí no seu quarto chamando o seu nome. Parece algo impossível, pois foi exatamente esta a experiência extraordinária de um jovem chamado Samuel. A história dele, meus irmãos, é uma das mais belas da Escritura. Um filho nascido da fé, em resposta à oração desesperada de sua mãe, Ana. Um menino criado na presença do Senhor e chamado ainda criança para ser um dos maiores profetas de Israel. A vida dele é um lembrete poderoso para cada um de nós de que Deus pode falar com qualquer pessoa, a qualquer momento. Por isso, fique comigo até o final. Vamos descobrir juntos, não apenas como a obediência de um menino mudou o destino de uma nação para sempre, mas o que a história de Samuel nos ensina sobre como ouvir e obedecer à voz de Deus, hoje em nossa própria vida. A história de Samuel começa não com ele, mas com a sua mãe. Ana era uma mulher de profunda tristeza, amada pelo seu marido, Elcana, mas incapaz de ter filhos. Ano após ano, ela suportava o escárnio da sua rival, Penina, que zombava da sua esterilidade. No entanto, Ana levou a sua dor ao Senhor. Em 1 Samuel 1:11, ela fez um voto. Ó Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a miséria da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Deus respondeu à sua oração. Ana concebeu e deu à luz um filho, chamando-lhe Samuel, porque ao Senhor o pedi. Fiel ao seu voto, assim que Samuel foi desmamado, ela levou-o ao tabernáculo em Siló, colocando-o sob os cuidados do sacerdote Eli. Imagine a cena, um menino pequeno deixado na casa de Deus para crescer em serviço. Para Ana, foi um sacrifício. Para Samuel, foi o destino. A infância de Samuel foi marcada não por brinquedos, mas pela adoração e pelos ritmos da vida no templo. Ele usava uma pequena estola de linho, uma veste sacerdotal, e todos os anos a sua mãe trazia-lhe um manto feito à mão. Contudo, a nação estava em declínio espiritual. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias eram corruptos, abusando da sua posição e desonrando os sacrifícios. 1 Samuel 2:12 diz sem rodeios. Os filhos de Eli eram canalhas, não tinham consideração pelo Senhor. Foi neste cenário de corrupção que a pureza de Samuel brilhava. Então, chegou a noite em que tudo mudou. Samuel estava deitado no tabernáculo, perto da arca de Deus. Na quietude, ouviu uma voz. Samuel! Ele correu para Eli. Aqui estou. Tu chamaste-me. Mas Eli disse, eu lhe chamei. Volta a deitar-te. Isto aconteceu mais 2 vezes. Finalmente, Eli percebeu que era o Senhor. Ele instruiu o rapaz, vai e deita-te, e se ele te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel voltou para a sua cama, e quando a voz veio novamente, Samuel, Samuel, o rapaz respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Naquela noite, Deus deu a Samuel a sua primeira palavra profética, uma mensagem de julgamento contra a casa de Eli pelos pecados dos seus filhos. Era um fardo pesado para uma criança, mas Samuel obedeceu. A partir daquele dia, a palavra do Senhor continuou a repousar sobre ele. 1 Samuel 3:19 diz, o Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia, e não deixava cair por terra nenhuma das suas palavras. De norte a sul, todo Israel reconheceu Samuel como profeta do Senhor. À medida que Samuel crescia, a sua influência também aumentava. Ele tornou-se o último juiz de Israel, fazendo a ponte entre a era dos juízes e o início da monarquia. A sua liderança surgiu numa época de crise nacional.
Os filisteus oprimiam Israel constantemente. Até a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, foi capturada. Durante 20 anos, Israel viveu na derrota, sobrecarregado por deuses estrangeiros. Mas Samuel manteve-se firme, chamando a nação não primeiro às armas, mas ao arrependimento. Se estais a voltar para o Senhor de todo o vosso coração, disse ele, então livrai-vos dos deuses estrangeiros, e servi-o somente a ele, e ele vos livrará da mão dos filisteus. O povo ouviu. Reuniram-se em Mispá, confessaram os seus pecados e jejuaram. Enquanto o povo se humilhava, os filisteus avançaram para atacar. Mas Deus lutou por Israel. Naquele dia, diz a Escritura, o Senhor trovejou com grande estrondo contra os filisteus e lançou-os em tal pânico que foram derrotados diante dos israelitas. O inimigo fugiu, abatido pelo poder de Deus, não pela força dos homens. Para comemorar a vitória, Samuel pegou numa pedra e ergueu-a, chamando-lhe Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Era um marco, uma memória, um lembrete de que a sobrevivência de Israel não vinha dos exércitos, mas da fidelidade de Deus. Sob a orientação de Samuel, Israel experimentou paz e restauração. Samuel não era um rei, não era um guerreiro. Era um servo, profeta, sacerdote e juiz, tudo em um. E na sua humildade, Deus o exaltou. No entanto, apesar da paz, o coração de Israel voltaria a ficar inquieto. Vendo que os filhos de Samuel não andavam nos seus caminhos, o povo ficou receoso e olhou para as nações vizinhas, desejando o que elas tinham: um rei para os liderar na batalha. Esta exigência feriu Samuel profundamente. Durante anos, ele tinha apontado Israel de volta para Deus, lembrando-lhes que o próprio Senhor era o seu rei. Agora, eles queriam substituir o governo divino pela autoridade humana. Samuel orou, e Deus falou: não é a ti que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. E assim Samuel, o último juiz, tornar-se-ia algo novo, o relutante criador de reis de Israel. A exigência do povo por um rei foi um golpe esmagador. Samuel tinha passado a vida inteira a lembrar-lhes que o próprio Senhor era o seu rei. Mas agora eles queriam trocar a liderança divina pelo governo humano. No entanto, Deus permitiu, mas disse a Samuel para os avisar sobre o que um rei faria. Tomaria os seus filhos para os exércitos, as suas filhas para servas, os seus campos, as suas vinhas e até a sua liberdade. Samuel declarou este aviso, mas o povo recusou-se a reconsiderar. Queremos um rei sobre nós, insistiram, para que sejamos como todas as outras nações, com um rei para nos liderar e lutar as nossas batalhas. Assim, Samuel, o profeta que nunca quis nomear um rei, tornou-se o criador de reis. O Senhor levou-o a um homem chamado Saul, um jovem alto e impressionante da tribo de Benjamim. Exteriormente, ele parecia a escolha perfeita. A Bíblia diz que era tão belo que não havia outro mais belo em Israel, e era mais alto que qualquer outro por uma cabeça. Deus revelou a Samuel que Saul era o escolhido. Então Samuel pegou num frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: porventura não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Num discurso de despedida como juiz, Samuel lembrou a nação da fidelidade de Deus e avisou-os que um rei não os poderia salvar se eles se afastassem do Senhor. Se servirdes e obedecerdes ao Senhor, disse ele, então, tanto vós como o vosso rei, seguireis o Senhor, vosso Deus. O povo tinha o seu rei. Samuel tinha cumprido o seu dever, com o coração pesado. A era dos juízes estava a terminar. A era dos reis tinha começado. Os anos passaram, e Saul, o primeiro rei de Israel, revelou-se uma desilusão. O poder revelou as suas falhas. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus, ofereceu sacrifícios que não tinha o direito de fazer
e poupou o que Deus ordenara que fosse destruído. Finalmente, Samuel declarou: Tu rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou-te como rei sobre Israel. Samuel chorou profundamente por Saul. No entanto, Deus já tinha escolhido outro, um rei não definido pela aparência exterior, mas pela condição do seu coração. O Senhor disse a Samuel: Enche o teu chifre de azeite e põe-te a caminho. Envio-te a Jessé de Belém. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel obedeceu, embora temesse a reação de Saul. Ele viajou discretamente para Belém. Jessé e os seus filhos reuniram-se. Um a um, eles passaram diante de Samuel. Eliabe, o mais velho, era alto e forte. Certamente é este, pensou Samuel. Mas Deus sussurrou o contrário. Não consideres a sua aparência nem a sua altura, porque o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 7 filhos passaram, mas nenhum foi escolhido. São estes todos os filhos que tens? Perguntou Samuel. Ainda falta o mais novo, respondeu Jessé, quase como um pensamento tardio. Ele está a apacentar as ovelhas. O rapaz foi chamado. Ruivo e de rosto fresco, cheirava a pasto e a ovelhas. Para todos os outros, ele era apenas um pastor. Para Deus, ele era um rei. Assim que Davi entrou, o Senhor falou a Samuel: Levanta-te e unge-o. É este. Então Samuel pegou no chifre de azeite e derramou-o sobre Davi na presença dos seus irmãos. A Escritura diz: Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Foi um momento envolto em segredo. Para o mundo, Saul ainda era rei, mas o céu tinha escolhido de forma diferente. Samuel tinha realizado a sua missão, ungindo o pastor que um dia mataria gigantes, uniria tribos e escreveria salmos que ecoariam pela eternidade. Embora não vivesse para ver o reinado de Davi em pleno, Samuel tinha posto a história em movimento, fazendo a ponte entre um rei rejeitado e um homem segundo o coração de Deus. Que história tremenda, meus irmãos! Em uma época de silêncio, Deus levantou um menino que aprendeu a ouvir e a obedecer. Através de Samuel, uma nação foi restaurada e a linhagem que nos levaria ao Rei Eterno, Jesus Cristo, foi estabelecida. A fidelidade de Deus atravessa gerações. E se esta jornada pela vida de Samuel inspirou e fortaleceu a sua fé, eu quero lhe convidar a se juntar a nós nesta missão de espalhar a palavra. Inscreva-se aqui no canal A Fé Movendo Montanhas. Deixe o seu like, que é tão importante para nós, e compartilhe este vídeo. Você nunca sabe quem está precisando ser lembrado de que Deus ainda fala hoje. Além disso, quero abrir uma porta para que você, que se sente tocado por este trabalho, possa semear neste ministério. Manter um canal como este, com estudos e mensagens, requer dedicação e recursos. Apoie este canal fazendo um Pix. Sua ajuda nos mantém no ar. Cada oferta, por menor que seja, é uma semente que nos permite continuar proclamando estas verdades. O Pix está na tela e na descrição. Guarde isto no seu coração. Assim como Samuel, a sua obediência hoje pode moldar um legado de fé para as gerações futuras. Ouça a voz de Deus. Que Ele te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor.